Bom, eu tenho falado às terças-feiras sobre o caráter do cristão. Caráter do cristão. Separei esse tema para a gente conversar aqui algumas semanas e tentarmos entender o que significa o caráter do cristão e como nós podemos alcançar este caráter parecido com o caráter de Jesus, porque na verdade é o que nós temos falado aqui. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Se tem algo que Deus deseja para nós é que eu e você, a cada dia, nos pareçamos mais com o Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o nosso maior exemplo, ele deve ser o nosso maior exemplo de como devemos viver a nossa vida aqui na terra, de como devemos andar aqui na terra, de como devemos tratar as pessoas, como devemos, o que devemos falar ou não falar, a maneira de agir, enfim. Jesus, ele foi Deus, mas ele foi homem e ele andou nessa terra. E porque ele andou nessa terra como eu e como você, nós podemos olhar para Jesus e aprender através da vida dele, né? Para nos parecermos cada dia mais parecidos com ele. E nós temos falado sobre esse caráter, né, cristão. Primeira semana eu falei um pouco sobre guardarmos o nosso coração. Segunda semana eu falei sobre a raiz do problema, né? Que na verdade esta questão do caráter é um problema que não começou ontem, né? Não começou quando você nasceu, mas na verdade vem lá do princípio, vem lá do início, desde a queda, na verdade, do homem, quando o homem pecou. Então, ali foi corrompido o caráter do homem, porque o homem havia sido feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem era perfeito, a mulher era perfeita, mas por conta do pecado, o pecado então deforma o caráter do homem e o caráter da mulher. Né? Semana passada nós falamos sobre as forças que operam em nós, né? Falamos sobre a nossa antiga natureza, falamos sobre a nossa nova natureza, falamos sobre a força do Espírito Santo em nós, operando nas nossas vidas para que a gente viva de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós. Falamos também de espíritos malignos, demônios, que também são forças que tentam nos roubar do centro da vontade de Deus e nos atrapalhar naquilo que Deus tem chamado para as nossas vidas, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre resgatarmos. O título da mensagem é Resgatando o que foi perdido. Resgatando o que foi perdido. E, na verdade, o que é que foi perdido? Foi perdido, como nós falamos na segunda semana aqui, o que foi perdido, na verdade, foi o caráter que se parecia com o caráter de Deus, né? Ele foi corrompido, ele foi manchado por conta do pecado, por conta do erro, por conta da falha, e nós herdamos esta natureza lá de Adão, né? Esse caráter manchado, esse caráter corrompido, ou seja, todo ser humano, todo homem, toda mulher, nós temos a tendência ao pecado, nós temos a tendência ao erro. Por que disso, Gui? Por causa dessa natureza que nós herdamos, natureza pecaminosa que herdamos lá de Adão. Esqueceram, acho que, de apagar um pouquinho as luzes aí. Amém. Dá glória a Deus, igreja. Ficou até mais espiritual, senti. Então, olha só, continuando nessa série sobre caráter, né? O que seria caráter, né? Todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau, exemplar, ímpio, santo, todo ser humano tem um caráter. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado deformou o caráter do homem. Por isso, na verdade, todo ser humano, se deseja ter um caráter parecido com o caráter de Jesus, vai precisar de uma transformação na sua vida espiritual, e não apenas espiritual, na verdade começa no espiritual, mas então, através do espiritual, isso vai invadindo outras áreas das nossas vidas, alcança, na verdade, transforma não apenas o nosso espírito, o nosso homem interior, mas também a forma que nós vivemos, o moral, a maneira que a gente anda, a maneira que a gente fala. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte aos Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Então, olha o que ele está dizendo. Nós temos a possibilidade de nos tornarmos novas criaturas. Mas o detalhe aqui que é extremamente importante é que ele vai dizer que esta nova criatura, ou seja, as coisas antigas que a gente deixa para trás, o velho modo de viver, aquela pessoa que nós éramos, isso aqui, essa transformação, essa mudança, na verdade, ela só acontece quando eu e quando você, nós estamos aonde? Nós estamos em Cristo. Então ele vai falar sobre relacionamento com Deus. Se eu e você estivermos ligados a Deus, se eu e você estivermos ligados ao Pai, se eu e você estivermos ligados a Deus através do sangue de Jesus, ele vai dizer o seguinte: então, eu e você temos a possibilidade agora de sermos nova criatura. Eu e você temos agora a oportunidade, a chance de vivermos uma nova vida. Agora a gente consegue deixar as coisas para trás. Agora a gente pode viver uma vida diferente, mas não é simplesmente porque pela nossa própria força, não é simplesmente porque a gente decidiu um belo dia de que agora, Gui, eu preciso mudar o meu caráter, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa enganadora, eu sou uma pessoa má, eu faço mal para as pessoas e hoje eu decido, Gui, que eu não vou ser mais essa pessoa. Não é isso, na verdade, que o apóstolo Paulo está dizendo, até porque se eu e você decidirmos sermos pessoas diferentes, termos um caráter parecido com o de Jesus, simplesmente pela nossa força, é impossível. Não tem como. Por causa dessa natureza que nós herdamos, que ela pende ao pecado, ela pende a fazer coisas más. Eu e você podemos tentar com as nossas forças, mas em algum momento nós vamos vacilar e nós vamos cair, e a gente vai voltar a ser aquela pessoa má que a gente era, a gente vai voltar a ser aquele mentiroso que era, aquela pessoa enganadora que nós éramos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: quando nós estamos em Cristo, quando a nossa vida está ligada a Ele, quando nós estamos conectados a Ele, ou seja, aí então nós podemos viver uma vida diferente. O que é caráter? Eu tenho falado isso durante as semanas e tentando trazer outras definições até para a gente compreender melhor o que a gente está tentando falar nessas semanas aqui. Eu coloquei hoje: caráter é o conjunto de qualidades que podem ser boas, das qualidades que podem ser boas ou más de um indivíduo, que determina a conduta e a concepção moral. Outra definição é a natureza básica do ser humano, que o torna responsável por seus atos, tanto diante de Deus, como diante de seus semelhantes. Caráter é o que fazemos, na verdade, quando ninguém está olhando. Caráter é quem nós somos quando estamos debaixo de muita pressão. O que é que nós fazemos? Como nós reagimos? Como nós falamos? Um bom caráter, ele vai exigir coerência entre quem eu sou, entre o que eu falo e entre o que eu faço. Precisa existir coerência entre estas três coisas. Se eu sou uma pessoa de caráter bom, então isso aqui precisa, estas três coisas precisam ter coerência. Não adianta eu falar algo, mas fazer diferente daquilo que eu estou falando. Não adianta eu falar, não, é isso que eu acredito, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você olhar para a minha vida e as minhas atitudes não condizerem àquilo que eu falo, ao estilo de vida, o meu estilo de vida. Então, nós precisamos entender algumas coisas, até por exemplo, personalidade. Algumas pessoas confundem, não, é porque isso aqui é o meu jeito, não é questão de caráter, é a minha personalidade, é o meu jeito. Mas existe uma diferença entre personalidade, o meu jeito, e caráter. Coloquei aqui: personalidade é a qualidade do que é pessoal, é a nossa maneira de ser, é aquilo que nos distingue de outras pessoas. Caráter, ele não é herdado, caráter, ele é construído. Um bom caráter, você não herda um bom caráter, você constrói durante a sua vida. Tanto que eu acho que talvez a maior missão de um pai na vida de um filho é formar o seu filho, a sua filha,
para que ele seja um homem de bom caráter, uma mulher com um bom caráter. E como é que isso é feito? Isso, na verdade, é construído, né, através de ensinamentos, através de exemplos, né, o filho olhando para o pai, vendo no pai uma pessoa, um homem íntegro, uma mulher correta, uma mulher que quando toca o telefone, ela não mente, diz, ele não está, e ele está sentado logo ali do lado, e o filho está ouvindo aquilo ali, ele está aprendendo, então mentir é tudo bem, então enganar as pessoas não tem problema. Então marca tal hora, mas já sabendo que é impossível chegar naquela hora. E o caráter daquela criança vai sendo formado através dos ensinamentos, dos exemplos que os pais passam para os filhos, né? Então tudo isso, quando nós estamos falando sobre tudo isso, a gente está falando aqui sobre caráter, né? Então, só recapitulando um pouquinho do que nós falamos nestas semanas aqui, né? A gente começou falando que o homem, no seu estado original, ele era uma representação perfeita de Deus. Porque lá no início, Deus ele diz, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem ele era uma representação de Deus na terra. Deus criou o homem, Deus criou a mulher perfeita. Em Adão e Eva, antes de pecarem, eles tinham os atributos morais que nós vemos em Deus também, como amor, justiça, santidade, retidão. Tudo isso estava ali no jardim antes de eles caírem, antes de eles pecarem, né? Mas por conta da queda, por conta do pecado, então o caráter do ser humano ele foi deformado. E aí então o homem vai viver uma vida com essa tendência ao erro, com essa tendência ao pecado. E, na verdade, eu quero falar hoje sobre como nós podemos resgatar aquilo que foi perdido, né? Redenção do caráter de Deus para as nossas vidas. Como nós podemos resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado do homem, o caráter que foi manchado, né? A primeira coisa que eu coloquei aqui, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a primeira coisa que eu coloquei é o novo nascimento, é a salvação. Porque como o apóstolo Paulo ele diz, olha, nova criatura, as coisas que nós queremos deixar para trás, isso só é possível se eu e você formos nova criatura, se eu e você estivermos em Cristo, ou seja, é Cristo que na verdade nos empodera, é Cristo que nos dá a chance, é Cristo que nos permite sermos pessoas diferentes e termos um caráter segundo o caráter de Jesus. Agora, por que disso? Né? Por que eu preciso disso, então, para conseguir viver essa vida diferente? Por que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso receber Jesus no meu coração para eu ser uma pessoa diferente? E será que eu não consigo ser uma pessoa diferente se eu não nascer de novo? Quando a gente fala de salvação, a gente está falando, na verdade, é que a gente fala o nome salvação, mas dentro da salvação algumas coisas acontecem. Eu não sei se você sabe disso, mas algumas coisas acontecem quando eu e você, quando nós somos salvos. O que é ser salvo? Ou seja, a palavra de Deus vai nos dizer que a salvação alcança a minha vida e a sua vida é graça, é presente de Deus para nós, porque nós, na verdade, não somos merecedores, né, de sermos salvos, de termos os nossos pecados perdoados, nada disso. Então, é de graça, é dom, é presente de Deus por meio da fé, no sacrifício de Jesus. Ou seja, se eu e você, se nós crermos naquilo que Jesus fez por nós, então a Bíblia vai dizer que se eu acreditar, se eu confessar com a minha boca, então eu sou salvo. Glória a Deus por isso. Só que quando eu sou salvo, algumas coisas acontecem no momento que eu sou salvo, no momento que eu recebo Jesus no meu coração, no momento que eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, que eu reconheço o sacrifício dEle naquela cruz, eu digo, olha, Jesus, eu acredito em tudo isso e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Quando nós fazemos isso, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. A gente falou um pouco sobre isso semana passada. O Espírito Santo, na verdade, é Ele que vai nos empoderar, é Ele que vai nos capacitar para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Só que dentro
desse assunto salvação, e você vai entender um pouquinho mais à frente do porquê que eu estou falando sobre isso, existem algumas coisinhas que quando você vai estudar um pouquinho mais a fundo na teologia, o que é salvação, quais são as implicações, o que é que acontece, tem 3 nomezinhos aqui que nós falamos quando a gente fala sobre salvação, que é justificação, que é regeneração e que é santificação. Então, estas coisas estão dentro, na verdade, da salvação. O que seria, Gui, então, quando eu sou salvo, o que seria essa justificação? O que isso significa? Ou seja, quando eu sou salvo, eu também sou o quê? Justificado, automaticamente. O que isso significa? Na verdade, é uma mudança de posição. A justificação, o que é que ela significa? Ou seja, eu sou um homem pecador, eu falhei, eu errei, e aí porque eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele me salvou, e porque Ele me salvou, eu fui o quê? Justificado. Ou seja, Deus olha para mim agora e Ele não vê mais em mim um homem pecador. Eu mudei de posição, eu fui feito justo aos olhos de Deus, por causa do sangue de Jesus que lavou a minha vida. Então Deus, quando olha para mim e olha para você, Ele não vê mais o homem, a mulher pecadora que você era. Ele vê, através do sangue de Jesus agora, um homem justo, uma mulher justa. A gente fala sobre também regeneração, né? Regeneração, na verdade, é quase que seria uma adoção, ou seja, Deus ele nos adota, Ele nos traz para a sua família, né? João 1,12 vai falar sobre isso. Olha, mas a todos os que receberam Jesus, ou seja, quando eu recebo Jesus, aí o texto diz o seguinte: deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos e filhas de Deus. Ou seja, eu fui regenerado, eu estava numa situação, eu estava num estado de morte, mas eu fui trazido para a família. Agora eu faço parte da família, agora eu sou filho, agora eu sou filha. Santificação. Só que dentro da santificação, na verdade, existem também 3 aspectos que estão dentro da santificação. Por exemplo, quando a gente fala santificação, ser santificado, na verdade, significa ser separado. E essa é uma das coisas, separação. Ser santo. Então, quando eu aceito a Jesus e a salvação alcança a minha vida, eu sou feito o quê? Santo, eu fui santificado. Deus olha para mim agora e Ele não vê mais um Guilherme pecador, Ele vê um Guilherme santo. Que milagre, hein? Deus olhar para você e te ver santo. Logo você, esse pecador de primeira, essa pecadora de primeira, mas por causa do sangue de Jesus, agora eu fui santificado, ou seja, separado. Agora Deus Ele me vê de forma diferente. Existe também dedicação, que nós chamamos de dedicação. Ser santo é ser dedicado a Deus num sentido especial de sermos propriedade dEle. Então, no momento que eu sou santificado, a salvação alcança a minha vida, eu sou santificado, agora também o que acontece é que eu passo a ser propriedade exclusiva de Deus. E aí, então, também existe a purificação, que na verdade é o caráter de Deus agindo em nós, agindo nas nossas vidas, ou seja, trazendo limpeza, purificando os nossos corações, né? Quando a gente fala sobre salvação, existe a salvação, ela é instantânea, mas algumas coisas dentro da salvação, elas são progressivas, elas não acontecem de imediato. Então, por exemplo, eu fui salvo, ok. Fui salvo e fui justificado, sim. Deus olha para mim e me vê agora como um homem justo, uma pessoa agora que não é mais pecadora, afinal, Ele apagou os meus pecados, mas depois de ter sido justo, quando a gente fala de justificação, existe um progresso aqui, porque eu fui feito justo, mas agora eu preciso assumir essa posição que Deus deu a mim. Eu fui feito justo, mas agora eu preciso andar como um justo. Eu mudei de posição, mas agora eu preciso aceitar essa posição que eu tenho e andar de acordo com aquilo que eu recebi. Já, por exemplo, a santificação é a mesma coisa que acontece. Existe um progresso, existe algo que
não acontece imediatamente. Por exemplo, eu fui salvo e eu fui santificado, eu fui feito santo no mesmo instante que a salvação alcançou a minha vida. Sim, isso é verdade. Deus olha para mim e me vê uma pessoa santa. Só que a santificação também é um processo, na verdade. Não é algo que acontece instantaneamente apenas. Eu sou santo, mas agora eu preciso dessa santificação, ou seja, dessa purificação no meu dia a dia. Existem coisas que Deus precisa limpar na minha vida, existem coisas que Deus precisa tirar da minha vida, mesmo eu sendo santo, ou seja, separado, mesmo eu tendo sido salvo, e agora Deus olha para mim e me enxerga como uma pessoa santa. Existem coisas na minha vida, existem coisas na sua vida que precisam ser tratadas, precisam ser limpadas, precisam ser jogadas para fora. Isso, na verdade, é um processo, não acontece no instante da salvação. Eu e você não somos salvos, na verdade a gente é salvo no nosso homem interior, mas no nosso corpo, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, a salvação ela não tem efeito instantâneo, ou seja, você agora, aos olhos de Deus, você é um homem santo, uma mulher santa, mas então você vai embora da igreja, logo depois de ter feito uma oração poderosa, e você tem a convicção de que agora você faz parte da família, que você é filho e filha de Deus, mas você sai deste lugar e muitas vezes o que é que acontece? O seu corpo quer fazer totalmente o contrário daquilo que Deus pensa a seu respeito. Agora, aos olhos de Deus, você é santo. Agora, aos olhos de Deus, você é santa. Mas você sai daqui, parece que no teu corpo não tem nada de santo, né? Parece que os teus pensamentos não têm santidade nenhuma. Por que isso acontece? Poderia ser assim, né? Eu fui salvo e aí então tudo mudou. Agora os meus pensamentos ficaram para trás, agora eu não tenho mais desejos errados, agora a vida que eu vivia foi apagada e nada mais me tenta, mas não é assim que funciona. Na verdade, quando a gente fala de salvação, a gente fala de justificação, santificação, alguns aspectos disso aqui acontecem instantaneamente, mas tem algumas coisas que não acontecem instantaneamente. É um processo, é um caminho que eu e você vamos ter que trilhar nas nossas vidas. E isso, na verdade, tem tudo a ver com a questão da formação do caráter, do nosso caráter, um caráter segundo a imagem de Jesus. Por quê? Porque tem algumas pessoas que relutam com isso e pensam, puxa, mas eu já aceitei a Jesus, eu fui salvo, eu tenho convicção, mas eu não entendo o porquê que eu vou lá e eu faço o que eu fazia, eu não entendo porque eu volto lá e ajo da mesma maneira que eu agia, eu não consigo compreender, eu sou salvo, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas eu não vejo algumas coisas acontecendo, eu não vejo mudanças na minha vida, eu não consigo ver mudanças nas minhas atitudes, no jeito que eu falo. As pessoas olham para mim e não conseguem reconhecer o que é que está acontecendo. Exatamente por isso, porque eu e você precisamos entender algo. Está só começando. Algumas pessoas pensam que a salvação ela é o final da história, e na verdade a salvação é o começo da história. É o começo da história que Deus tem para a tua vida. Então, eu fui salvo, você foi salvo, nós fomos alcançados, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus nos lavou dos nossos pecados, mas na verdade este não é o fim, só está começando. É agora que começa a transformação que Deus tem para as nossas vidas, é agora que Deus começa a moldar o nosso caráter, é agora que Deus, o Espírito Santo, começa a nos purificar, é agora que Deus começa a tirar de dentro de nós algumas coisas, aquilo que a gente fez a vida inteira, agora o Espírito Santo vai começar a falar para mim, vai começar a falar para você, olha, não ande mais desta maneira, olha, isso aqui não agrada a Deus, olha, não fale mais assim, não se comporte desse jeito, mas é um processo que eu e você vamos enfrentar. É uma caminhada. Isso não acontece da noite para o dia. E tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho exatamente por isso. Já tentei, não consigo. Tentei hoje, consegui. Amanhã falhei, então desisti, porque eu não devo ser salvo, eu acho que não faço parte, não é possível, porque senão eu conseguiria, e não compreendem que é uma luta, na verdade, é um processo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo vai falando conosco, o Espírito Santo vai nos limpando, vai nos purificando. Agora, a questão é que eu e você precisamos entender como que a gente entra nesse processo e como que a gente pode contribuir nesse processo para que realmente a gente tenha um caráter moldado pelo Senhor, para que a gente se pareça mais com Ele. Porque às vezes a gente pensa que é só responsabilidade de Deus. Não, eu aceitei Jesus,
então agora Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, então agora o trabalho é com Ele, agora Ele que vai fazer. E quando eu olho para a palavra, eu percebo que, é claro, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos empodera para que a gente consiga fazer algumas coisas, mas existem algumas coisas que eu e você devemos e podemos fazer nesse processo, né? Então eu coloquei alguns pontos aqui. Por exemplo, o que é que eu preciso fazer? É claro, como nós falamos aqui, o primeiro passo, a primeira coisa que tem que acontecer, né? Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora no versículo 10 vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante, porque vai dizer, olha, pois somos feituras dele, criados em Cristo. Ou seja, antes de falar das boas obras, antes de falar da conduta, antes de falar do caráter, antes de falar de como nós vamos viver a nossa vida, ele está dizendo o quê? Antes disso, nós estamos nele. Antes disso, a gente precisa se relacionar com ele. Antes disso, nós somos feitura dele, criados em Cristo, nova criatura. Então, depois disso, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: depois que você é criado em Cristo, depois que você se relaciona com ele, então ele fala sobre boas obras, como eu e você devemos andar, que é algo que Deus já preparou de antemão, é que ele está dizendo aqui, para boas obras, mas antes algo precisa acontecer. Então não tem como fazer o contrário. Não adianta pela própria força, não adianta não porque eu quero, vai continuar querendo. Ou seja, primeiro passo, eu acreditar no sacrifício de Jesus, receber na minha vida, me relacionar com Ele, e aí então esse processo de transformação nas nossas áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas começa a acontecer. Agora, como que a gente pode contribuir, né, nessa mudança, nessa transformação que nós desejamos, né? Eu coloquei aqui em segundo lugar, e eu quero ler com vocês alguns textos que falam sobre isso, né? A mudança que eu preciso, não só eu, a mudança que você precisa, ela vai ser gerada, é claro, depois de eu ter aceitado Jesus no meu coração, depois de essa obra no meu homem interior ter começado através do Espírito Santo de Deus, eu preciso, para que a minha vida seja transformada, o meu caráter seja moldado, eu preciso fazer isso através da palavra de Deus. Tem gente que é salvo, mas não tem um caráter moldado pelo Senhor, não se parece com Jesus, é salvo, vai para o céu. Aceitou o sacrifício, reconheceu que Jesus morreu na cruz e disse, eu recebo isso. Mas muitas pessoas param aí, não são transformadas, não são mudadas. Por quê? Porque não lê a palavra. Eu quero ler alguns textos com vocês para falar um pouquinho sobre o poder da palavra nas nossas vidas, o que a palavra de Deus causa nas nossas vidas. João 17 diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Ou seja, sejam separados, não vivam mais da mesma maneira que viviam. E como é que isso vai acontecer? Vai dizer, é na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então qual que é o caminho para a santificação, para vivermos uma vida diferente? Através da palavra. Salmo 119, versículo 9, diz o seguinte, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Como é que um jovem vive a vida que o Senhor diz que ele deveria viver? Como é que um jovem anda separado? Como é que um jovem anda em santidade? Como é que um jovem se parece com Jesus aqui nessa terra? A resposta está aqui. Observando segundo a tua palavra. Observando a palavra. Então a gente começa a entender que a palavra traz transformação nas nossas vidas. A palavra nos empodera para que a gente possa viver uma vida diferente. 1 Pedro 1, 23 diz assim, pois fostes regenerados,
não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fomos regenerados, fomos trazidos para a família. Nós não somos mais quem nós éramos. E quem que está causando isso? O que é que está causando isso nas nossas vidas? Qual que é o remédio? Qual que é a receita? O texto vai dizer, é a palavra de Deus. Efésios 5, 26 e 27 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é caráter, porque quando você vai olhar lá os frutos, o fruto do Espírito, que faz parte do caráter cristão, né? Bondade, todas estas coisas, isso aqui faz parte, olha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Como é que isso acontece na vida de alguém? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que vai santificar, o que vai purificar, vai ser essa lavagem que ela é feita através do quê? Da palavra. Então é a palavra que vai causando isso nas nossas vidas. Quando eu vou me alimentando da palavra, a palavra vai entrando em mim, isso vai me consumindo, isso vai mudando a minha maneira de pensar, isso vai mudando a minha maneira de agir, de me comportar, de falar. Isso, na verdade, que muda a minha vida. João 15, 3 e 4 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então ele vai dizer o seguinte: vocês já estão limpos. Pelo quê? Pela palavra. Como é que a gente permanece nele? A gente sabe que a palavra, Deus e sua palavra, ela é a mesma coisa. Deus, ele se revela através de sua palavra. A palavra de Deus e Deus são inseparáveis, é a mesma coisa. Nós conhecemos a Deus através da palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos limpos através da palavra. Essa mudança que acontece nas nossas vidas é através da palavra. Se eu e você não estivermos conectados a este ramo, como é que eu e você podemos dar frutos se não estamos conectados? E como eu e você, como que a gente se conecta com Deus? Colossenses 3, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, aonde você coloca a tua mente? São nas coisas do alto ou são nas coisas da terra? Está dizendo, você já morreu, mas você precisa colocar a tua mente nas coisas do alto, senão você vai viver de acordo com os padrões o quê? Desta terra. Se isso aqui é a tua realidade, se você pensa nestas coisas, se os teus olhos só estão aqui, você vai viver desta maneira. E como é que a gente não vive segundo este mundo, o padrão deste mundo? O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos, no capítulo 12. Ele vai dizer, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a nossa mente é mudada? Como é que a nossa mente é transformada? Como é que a gente pensa diferente? Você precisa alimentar a tua mente. E você alimenta a tua mente com o quê? Ou com a palavra, ou com as coisas que você vê, as coisas que você escuta, com as circunstâncias, com as experiências da vida. Então aqui, na verdade, o que eu entendo é o seguinte, é uma escolha minha e é uma escolha tua.
mergulhar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, pensar nas coisas do alto, investir tempo na palavra, na minha vida, isso é responsabilidade minha. Eu sou salvo, sim, Deus fez isso na minha vida, eu não mereço, eu fui regenerado, eu fui transformado, eu recebi uma nova chance, tudo isso, olha, isso é graça, Deus entregou para mim, sim, eu sou essa nova pessoa, tá, mas como é que eu vivo de acordo com essa nova pessoa que Deus enxerga em mim? Como é que eu ando de acordo com essa pessoa santa que agora Deus me vê? Porque a minha mente não acompanha o que aconteceu no meu homem interior. A minha carne não acompanha o que aconteceu no meu homem interior. Então eu preciso agora entrar nesse processo. Eu preciso então mudar a minha mente. Eu preciso agora educar a minha carne. Eu preciso sacrificar a minha carne. Eu preciso me treinar para que eu consiga agora viver aquilo que Deus tem para mim. Antes não era possível, porque antes seria pela minha própria força. Agora é possível porque não é que eu estou fazendo pela minha própria força. Agora eu tenho a intenção de fazer, mas eu consigo fazer porque o Espírito Santo que habita em mim me empodera para fazer. Eu ando de maneira íntegra, eu não minto mais, eu ando em santidade, não é porque agora, eu decidi, eu quero fazer, não, agora eu posso fazer isso, porque o Espírito Santo que habita dentro de mim agora me fortalece para isso. Agora, se eu não renovo a minha mente, se eu não leio a palavra de Deus, primeiro que eu não sei nem qual é a vontade de Deus se eu não faço isso. Nem conheço. Não sei. O que é que a palavra diz? Não sei. Qual que é a vida que Deus tem para mim? Não sei. Qual que é o caráter segundo o caráter do Senhor Jesus? Também não sei nada sobre Jesus. Você pode ser salvo, mas continuar vivendo a mesma vida. Continuar agindo do mesmo jeito. Continuar falando do mesmo jeito. Como é que essa transformação vai acontecer nas nossas vidas? Ela vai acontecer através da palavra de Deus. Stott diz algo interessante, ele diz o seguinte: a lei nos envia a Cristo para sermos justificados. Ou seja, a palavra, a lei, nos manda para onde? Nos manda para Jesus, para que então a gente seja justificado, para que as nossas vidas sejam transformadas. Mas ele diz assim, aí então Cristo nos envia de volta para a lei, para sermos santificados. Ele diz, olha, a lei me leva para Cristo para que eu seja justificado. Porque não tinha como, ou seja, a palavra me aponta para o Senhor, eu reconheço, eu não tenho como fazer isso aqui, Ele me justifica. E então agora Ele diz, agora volta para a lei, volta para a palavra, para que você seja santificado. Ou seja, para que agora aconteça uma limpeza na tua vida, para que agora a tua mente seja renovada, para que agora mudanças para acontecer, você precisa entender algumas coisas, você precisa renovar a tua mente, você precisa sacrificar a tua carne. Então existe um processo, e esse processo, parte do processo, é responsabilidade minha, é responsabilidade tua. Eu agora, com alguns anos já de caminhada, eu consigo compreender o que o meu pai sempre me falou a vida inteira. Quando ele via a vida de uma pessoa bagunçada, ele via a vida de uma pessoa de ponta cabeça, a gente às vezes comentava, puxa, você viu fulano, que confusão, tá? Sabe o que ele sempre falava pra gente? Se lesse a Bíblia, não estava assim. A vida estaria diferente. E realmente, se nós lermos a palavra, a nossa mente vai sendo renovada. A gente começa a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí então você começa a colocar na balança, puxa, mas eu vejo que Deus tem coisas tão boas para mim. Eu vou escolher isso aqui, diante disso aqui que Deus está dizendo que eu posso viver. Não, estou fora. Eu quero ver isso aqui que Deus tem para a minha vida. Eu começo a conhecer as promessas de Deus e aquilo que Ele tem para a minha vida. Então, quando eu olho para uma tentação, quando eu olho para algo que quer me roubar do centro da vontade de Deus, eu falo, não, isso aqui é pequeno demais perto do que Deus tem preparado para a minha vida. Mas isso acontece como? Isso não cai um raio do céu na minha cabeça e me faz entender estas coisas. Eu posso ser salvo, eu posso ir para o céu e não compreender estas coisas, porque isso aqui, essa renovação de mente, ela vem através da palavra de Deus, e a responsabilidade é minha e é sua. Agora, não basta crer em Jesus, não basta observar a palavra, são duas coisas necessárias, mas não basta se eu não obedecê-lo.
Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1, versículos 23 a 25, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na palavra de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem quer ser bem-aventurado é feliz. Quem quer ser feliz? Quem quer ter sucesso naquilo que deseja realizar? Todos nós. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, não adianta se observar. É como você olhar num espelho, virar as costas e ir embora. E daqui a pouco você já se esqueceu do que você viu no espelho. Se você não praticar aquilo que você viu, rapidamente você se esquece. Ou seja, o que ele está dizendo, aquilo some da tua vida. Aquilo ali desaparece. Aquilo ali não causa efeito nenhum. Então não basta eu crer, não basta eu acreditar. Não basta eu ler e conhecer. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Tem teólogos que conhecem a Bíblia e vivem em suas vidas um inferno aqui na terra. Por quê? Porque não basta conhecer. Você pode ser um grande conhecedor e você vê como num espelho. E de repente você vira e aquilo foi embora. Você não vai viver aquilo ali. Agora, se você praticar, é o que o texto está dizendo aqui. Se você praticar, se você ouvir, se você acreditar, se você ouvir, se você ler, e o que você lê, você pratica, você exercita na tua vida, ele está dizendo o seguinte: olha, você será uma pessoa bem-sucedida. E bem-sucedida aqui não é aos olhos humanos, bem-sucedida aqui é aos olhos de Deus. Ele está dizendo: olha, você vai ser feliz em tudo que você fizer. Você vai ser feliz lá na tua casa, você vai ser feliz lá no teu trabalho, você vai ser feliz com as tuas amizades. Você vai ter uma vida feliz se você acreditar, se você olhar para a palavra de Deus, se você ouvir, se você praticar, e então você passa a viver a vida que Deus tem preparado para você. A verdade é que o que Jesus precisava fazer por nós, Ele já fez. Agora, quem precisa fazer sou eu e você. E é exatamente aqui onde muitos morrem, porque pensam que Deus vai fazer tudo. Ele já fez, Ele já me possibilitou, Ele já me deu a chance, Ele já falou, está disponível, Jesus já morreu. Se você acreditar, a palavra foi deixada para vocês. Deus usa a vida de muitos homens, durante muitos anos, para deixar o coração dele, as instruções, para mim e para você, prontinho. Como ser bem-sucedido na vida. E bem-sucedido aqui não é o que a gente ouve no curso aí fora. Bem-sucedido aqui é sucesso aos olhos de Deus. É como ser feliz, é como ser realizado, como viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Esse manual já está pronto. Deus já nos possibilitou, já me entregou, já deu para mim e para você. Por que é que você está vivendo a mesma vida ainda? Por que é que você está parado lá no passado? Por que é que você não está vivendo o melhor de Deus para você? Por que você está vivendo uma vida medíocre? Por que é que você ainda está preso naquele pecado? Você não conseguiu entender ainda? Talvez não. Talvez porque você nunca olhou para a palavra. Você nunca realmente entendeu. Porque se você entendesse, se você olhasse o que Deus tem preparado para a tua vida, as outras coisas ficavam tão pequenas. As tentações de falar, não, eu não vou trocar não, não vale a pena eu trocar. Então, caráter cristão, como nos parecermos com Jesus? Eu creio, eu recebo, sou empoderado. A minha vida é transformada através da palavra. Eu aprendo, eu olho, eu recebo o que Deus tem para mim. Aí eu vou e coloco em prática. Se você fizer isso, o seu caráter vai ser transformado. Pode ter certeza. Se você fizer isso, você não precisa nem estar buscando, não, eu quero o meu caráter. Você não precisa nem se preocupar com isso. Se você fizer isso aqui, você vai ter um caráter parecido com o de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa aqui. Porque quando
você lê a palavra de Deus, não tem como. Eu digo para você, não tem como. Você não consegue mais ser a mesma pessoa. Quando você começa a olhar os ensinamentos de Jesus, aquilo começa a entrar em você, aquilo começa a te incomodar. Aí de repente você fala de um jeito, aquilo você fala, pô, eu estou errado, não devia ter falado assim, eu não devia ter tratado um filho assim. O Espírito Santo, ele usa a palavra para nos confrontar. Então o Espírito Santo nos lembra de algumas passagens, de algumas escrituras, aquilo começa a nos confrontar, nos convencer do pecado, do erro, e então a gente volta lá para acertar as coisas, e o nosso caráter vai sendo transformado, as nossas vidas vão sendo mudadas, e cada dia mais nós vamos nos tornando pessoas mais parecidas com o nosso Senhor. E é para isso que nós existimos aqui nessa terra. Essa é a nossa busca, todos os dias, a cada dia, nos parecermos mais com Jesus. Quantos querem isso? Glória a Deus. Você recebe essa palavra nessa noite?